Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando aqui mais uma aula de nosso técnico aqui de recursos humanos, a nossa disciplina de ética e relações interpessoais pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, inclusive a nossa última aula aqui do nosso primeiro módulo, né? Então, hoje, dia 28 de setembro, a gente termina esse primeiro módulo. Eu gostaria muito, eu quero reservar um tempinho aqui da nossa aula para que a gente possa discutir, para que eu quero saber se vocês gostaram, se vocês conseguiram entender. Eu estou vendo aqui muitos polos hoje, a cidade aqui de Picos, eu acho que é a primeira vez, né, Picos, que vocês estão aqui. Eu sei que quem está aqui comigo toda tarde é Sussuapara, Beneditinos, é a galera de Novo Santo Antônio, Miguel Leão, Juazeiro do Piauí, Lagoa do Sítio, deixa eu ver quem mais, Sebastião Leão, é isso? Leal, desculpa, Sebastião Leal, que também está sempre aqui comigo. Ó, a professora Fabiana de Picos. Ah, não, tá certo. A professora Fabiana está sempre aqui, é verdade. Picos, então tá. A Leidiane, que também está aqui com a gente, São José do Piauí. Então, que bom, pessoal, que vocês estão aqui. Nós estamos terminando essa primeira fase, né, do que a gente discutiu na nossa disciplina de ética e relações interpessoais. Eu espero que vocês tenham compreendido que é uma disciplina fundamental. A ética é algo que precisa estar presente no nosso cotidiano, fazer parte das nossas decisões, das nossas escolhas, não apenas enquanto profissional, mas estar presente na nossa vida pessoal, fazer parte das nossas decisões, né? Porque dessa forma eu ajo de uma maneira que eu respeito o outro, tá certo, gente? Então, isso é fundamental para a gente poder compreender, e é claro que você, enquanto um profissional de recursos humanos, você precisa levar em consideração a sua relação com os outros, que essa relação ela deve ser pautada no respeito, na empatia, no multiculturalismo, como a gente já discutiu aqui, tá certo? Então, sempre levando em consideração o outro, se colocando no lugar do outro também. Então, eu estou vendo aqui o Isaac, que está pedindo um oi aí para o Adriano de Miguel Leão, Paz Landim, que também está aqui comigo. Beleza, então vamos aqui, né, iniciar a nossa aula de hoje. Eu quero que a gente recorde um pouquinho da nossa aula anterior, né? Mas antes, olha só, o objetivo da nossa aula hoje é discutir mais uma vez sobre a ética, da importância da ética no nosso cotidiano, seja ela nas nossas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a vizinhança e também seja ela no nosso ambiente de trabalho, né? Que ela é fundamental. E também vamos discutir um pouco sobre o que é identidade pessoal, identidade social, né? Isso aqui é a base das nossas relações interpessoais. Então, vamos aqui, né, revisar um pouco do que a gente discutiu na nossa aula passada. Tá certo? Então, bora lá. Olha só. Ética empresarial. Esse aqui, gente, foi um dos nossos últimos conteúdos. Vocês estão ligados, né? A gente discutiu aqui sobre as 5 dimensões da ética empresarial. Nós falamos aqui sobre sustentabilidade, sobre aprendizado contínuo, sobre inovação, sobre o respeito à multicultura, e na nossa aula de hoje a gente vai dar um pouco continuidade também a essas discussões, tá certo? Então, olha só,
a gente tem falado muito aqui sobre uma empresa multicultural. Como na aula de hoje a gente vai fechar as nossas discussões, eu quis aqui também focar na ideia de que você vai estar trabalhando em uma empresa com pessoas que são diferentes de você. Esse é o grande desafio das nossas relações interpessoais, né? Ó, Lagoa do Sítio está dizendo aqui que não está conseguindo ouvir, Isnaba. Aí todos os outros polos estão me ouvindo, tá tudo normal. Coloca aí na nossa aula. Deve ser aí, Lagoa do Sítio. Vê aí o áudio de vocês. Vê o aparelho aí, o kit do canal Educação. Tá certo? O Isaac está dizendo, vou ficar com saudades da aula de ética, professora. Eu também vou ficar, tá certo, Isaac? Mas olha só, no nosso segundo módulo eu vou estar aqui novamente com vocês, mas eu vou falar um pouquinho mais lá no final da nossa aula sobre isso, tá bom? Então, ó, Sussuapara diz que tá ok, Paislandim diz que tá ok também. Então, veja aí, tá certo, Lagoa do Sítio? Dê uma resposta pra gente. Então, gente, olha só, um dos aspectos relevantes para o desenvolvimento de políticas éticas corporativas é o respeito e o incentivo à multicultura, porque eu preciso respeitar o outro, né? Independentemente do que, da sua cor, da sua etnia, da sua nacionalidade, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, da sua condição econômica, do seu posicionamento político, a gente precisa respeitar o outro, gente. Senão vira um caos, né? Como que eu vou conseguir viver em casa se eu não respeito as pessoas que convivem comigo? Aí você pode dizer assim, mas é porque é complicado, a convivência é difícil. Realmente é difícil, não é fácil em lugar nenhum. Porque mesmo, né, dentro de uma casa, mesmo eu sendo criada, educada pela mesma mãe, o mesmo pai, a mesma tia, a mesma avó, eu ainda vou ser diferente dos meus irmãos. Lá na minha casa é assim, né? Mesmo a gente tendo sido criado pela mesma mulher, pela mesma mãe, ainda sou diferente das minhas irmãs. Vocês são iguais, a mãe, o pai, os irmãos de vocês em absolutamente tudo? É claro que não, né? Então, eu tenho visões de mundo que são diferentes da minha mãe também. Porque eu já nasci em uma outra época, um outro momento. Eu vou ter semelhanças com a minha irmã, mas eu também vou ter diferenças. É algo normal, tá certo? Então, isso é para a gente poder perceber que as pessoas, elas são diferentes, gente, né? A gente, dentro da nossa casa, mesmo na mesma educação, a gente pode ser diferente. Na vizinhança, com os nossos amigos também. Olha, a Leidiane falou aqui no nosso bate-papo que até gêmeos são diferentes. Justamente, né, Leidiane? Então, eu sei que é toda uma coisa assim, né? Muitas mulheres, muitos pais têm aquele desejo de ter filhos gêmeos, né? E aí a galera vai lá e veste, né, todo mundo igual. Veste os gêmeos iguais e tal. Mas, gente, é muito natural que essas pessoas, elas vão desenvolver personalidades diferentes também, né? Isso é muito importante a gente poder se ligar, porque ninguém é igual, gente. E tá tudo bem também, né? A gente tem muito aquela ideia assim, com os meus amigos, eu gosto dos meus amigos, porque todos nós pensamos de uma determinada maneira. Todo mundo pensa igual. Bom, eu também tenho os meus amigos, também tem as pessoas ali que eu me identifico, mas eu não vou dizer que a gente pensa igual. Claro que não. A gente treta também. Nós temos opiniões diferentes. Tem situações que eu não concordo com eles, tem situações que eles também não concordam comigo. Então, isso aí é algo normal, é algo natural, tá certo? Isso me faz muito pensar, eu até já comentei aqui, né? Por exemplo, reality show, né? Reality show, gente, é um formato de programa, um dos mais vendidos do mundo, né? Reality show hoje no Brasil e no mundo,
né? A gente tem de tudo quanto é tipo, né? Por exemplo, tem um reality show que agora eu não tô fazendo propaganda de nenhuma emissora, né? Que eles não estão pagando a gente para isso. Mas, olha, o MasterChef é um dos reality shows que eu mais gosto de assistir. Eu acho muito legal, né? Reality show, assim, com culinária. Mas aí a gente tem reality show de culinária, de só confeitaria. A gente tem reality show de música, também é bem legal, né? A gente tem reality show de relacionamentos para você encontrar um namorado, uma namorada. Tem reality show que é só pessoas que já namoraram, né? Então, reality show só com ex. A gente tem reality show que é na fazenda. A gente tem reality show que é dentro de uma casa. Tem reality show que é dentro de uma praia. Tem reality show que é na natureza, para tu lutar contra os teus limites, né? Então, tem todos os formatos possíveis. E reality show geralmente é muito estudado na psicologia, porque dá para analisar muito ali do comportamento do ser humano, né? Então, coloca aí no bate-papo se você gosta de algum reality show. E aí é muito interessante, né? Porque no reality show sempre segue um padrão. Que o padrão é o quê? As pessoas entram e elas vão meio que buscando aliados, né? Elas vão ali buscando as pessoas que elas mais se identificam. Isso é normal, né? Então, imagina, eu entro no Big Brother. E aí eu vou me aliar com as pessoas que eu me identifico, que a gente tem algo em comum, que a gente pensa da mesma maneira. Isso, gente, é algo normal, é algo natural, tá certo? Então, é muito impressionante, né, que faz parte do ser humano. A gente vai logo ali buscando as pessoas que são parecidas com a gente e acaba se formando ali 2, 3 grupos, né? As pessoas, elas se formam num grupo que elas pensam da mesma forma e elas atacam um outro grupo e vice-versa, né? Então, isso parece um pouco a nossa vida. A gente vai se aliando, se juntando com pessoas que são parecidas com a gente. Tudo bem, isso é natural. Agora, existe uma grande questão. É que na vida não dá para a gente se aliar ou ficar convivendo apenas com as pessoas que pensam igual a gente. Então, na minha casa, nem todo mundo pensa da mesma forma que eu. No meu trabalho, eu não penso igual a todo mundo. Não é isso? Na minha vizinhança, eu não pareço com todo mundo. Então, é algo normal. A gente vai convivendo com pessoas que são diferentes da gente. A grande questão é, será que eu sei conviver? Aí é que está o ponto. Será que eu sei? E aí me fez muito refletir sobre isso. O Marcos está dizendo que ele não gosta de reality show. E aí, Marcos, mesmo quando a gente não gosta, quando a gente não assiste, não tem como. Tu acaba sabendo alguma coisa. Sabe por quê? Por causa da internet. Aqui mesmo no Brasil, começou há um pouco tempo um reality show, né, que eu acho que é A Fazenda. E aí no Twitter, todos os dias no Twitter, tá lá os top trends. Então, por mais que eu não assista, eu entro no Twitter, que ele coloca lá os assuntos mais comentados do Brasil. Lá em Paislandia estão dizendo que gosta do MasterChef. Gente, eu adoro o MasterChef. Agora tá no novo, que são os profissionais, né? Eu ainda não assisti, porque eu ainda tô terminando o anterior. Porque eu tô muito sem tempo, então eu ainda tô terminando o anterior, né? Mas depois eu quero me programar, tá bom? Para poder assistir. Paislandim está dizendo que a Fazenda tem muita briga. Olha, Marcos, não, amanhã não tem aula minha, viu? A gente fecha a nossa aula hoje e a gente só volta na próxima semana, tá bom? Paislandim está dizendo que na Fazenda tem muita briga, né, Paislandim? E aí, gente, todo dia que eu entro no Twitter, tem alguma coisa comentando sobre esse reality show. Por exemplo, hoje é quarta-feira no Brasil. O que que tem no Brasil na televisão toda quarta-feira? Vocês sabem? Coloca aí no bate-papo. Toda quarta-feira tem futebol, gente. Toda quarta. Eu não sou uma pessoa que assiste futebol, mas eu sei de tudo às vezes que acontece, porque eu entro no Twitter e os 30 conteúdos mais comentados é sobre futebol.
ter o nome lá de 20 homens do futebol. E aí, quando eu clico, toda vez é uma galera, ou uma galera muito feliz, ou uma galera muito revoltada, né? E sempre o nome do técnico tá lá, seguido de algum palavrão. É assim, né? Já tem tudo programado na internet do Brasil. Hoje, quarta-feira, é só futebol. País Landinha acabou de dizer, né? Então, gente, é muito programado, né? Tem todo um esquema, porque a gente usa as redes sociais para a gente falar, né? Existe até o meme, que é eu vou xingar muito no Twitter, não é isso? Porque é o quê? É uma questão cultural, né? As pessoas, elas... hoje tem debate... Hoje tem debate, em que canal é? Coloca aí para mim, Paislandim. Porque eu sei que ontem teve debate sobre... de governador do estado do Piauí, mas eu não consegui ver, não consegui acompanhar na televisão. Também não virou top trends, né? Mas aqui já teve, eu acho que no mês de agosto, a gente teve um debate no Piauí que foi parar em rede nacional. Vocês estão ligados? Beleza, eu vou procurar então, viu? Obrigada, galera aí de Paislandim. Gente, vocês viram que o debate para governo do estado do Piauí no mês de agosto bateu um recorde aí no Twitter, gente. Foi para programa de televisão nacional, virou meme, virou assunto também de coisa séria, né? A Flávia Vieira disse, kkk, estamos. Flávia Vieira, vocês viram os top trends aí das piadas, né, gente? Dos memes, né, da candidata e de uma candidata a governo do estado, e virou muito meme na rede nacional, mas também virou conteúdos sérios, né? Pautas que realmente precisam ser discutidas. Então isso é muito interessante. Por que eu estou falando disso tudo, né? Porque eu estou falando aqui das nossas relações interpessoais, e as nossas relações, elas não são apenas presenciais. As nossas relações, elas também estão no meio virtual. Tá certo? Então, a gente precisa, né, se ligar também de que as nossas relações também estão presentes na internet. Olha só, vocês falaram tanto disso que eu agora vou abrir o meu Twitter aqui. Espera aí que eu vou abrir meu Twitter para a gente ver quais são os assuntos mais comentados. Olha só, vamos ver aqui os assuntos do momento, gente. Primeiro, nossa, já começou aqui, é música, o segundo é música, o terceiro é futebol, o quarto é futebol, o quinto é sobre política, né, que também é um assunto que sempre está em alta, é claro. O sexto assunto, política, sétimo, política, o oitavo, futebol, o nono, acho que é música, e o décimo é música, que é o K-pop. Todo dia também o K-pop, futebol, política, K-pop, gente. Eu acho que são os assuntos mais comentados do Brasil, viu? Todos os dias, né? Então, isso aí é o que faz parte do nosso cotidiano. É o que... Desculpa. É o que a gente anda discutindo nas redes sociais, tá bom? Então, quando isso é para a gente poder perceber, olha como os assuntos, eles são diferentes. Olha como esses assuntos, eles são diversos, né? Isso também é uma ideia da multicultura. Então, se na internet a gente vê uma diversidade tão grande de opiniões, de ideias, de visão de mundo, é assim também é porque é assim na nossa casa, é porque é assim na nossa vizinhança, é porque é assim na escola e é porque é assim também no trabalho. Então, quando tu estiver trabalhando dentro de uma empresa, é muito importante que tu se prepare, que tu se organize, porque é justamente com isso que tu vai ser impactado, né, por pessoas que pensam diferente de ti. E aí, sabe por quê? Agora eu vou pegar aqui o gancho da galera lá em Paislandim, que a galera diz, professora, a Fazenda tem muita briga, que é um reality show, né? E sabe por que tem muita briga, Paislandim? Porque a galera pensa diferente, né? Ninguém é igual a ninguém, todo mundo vai ter uma opinião diferente, e muitas vezes as pessoas, elas não sabem conviver com quem é diferente delas.
Então, é tipo assim, eu sou amiga da Flávia que está aqui no nosso bate-papo. E aí, pronto. A Flávia é minha amiga porque ela pensa igual a mim. Na hora que a Flávia divergir, na hora que a Flávia ela tiver uma opinião diferente da minha, provavelmente a gente já vai brigar. Né? E assim, não dá, é muito complicado para a gente conseguir viver dentro de uma sociedade que é assim, gente. Ó, quem coloca aí o nome da escola de Paislandim, que eu nunca. Gente, é a primeira aula de vocês aqui comigo ou não? Coloca aí. Porque vocês não tinham aparecido aqui no bate-papo antes, viu? Que eu sei. Quem é que tá aqui comigo? Ó, Paislandim disse, isso acontece no cenário atual, verdade, né? Isso acontece no cenário atual. E, gente, é algo tão problemático. É algo que tem se tornado muito perigoso, né? O Brasil, em relação à política no Brasil, né? É o Vídeo Nunes, né? E o Vídeo Nunes, é isso? Isso, gente, real, verdade, que o que o Paislandim, a galera aqui da unidade escolar Elvídio Nunes disseram que isso está acontecendo, né, no cenário atual, em que as pessoas, quando elas divergem, principalmente por posicionamento político, elas entram em um conflito, gente, e tira a vida de uma outra pessoa, né? A gente tem visto muito isso acontecer no Brasil, desde 2018, com essa polarização política que é muito grande entre dois partidos, entre dois segmentos, entre duas visões de mundo hoje no Brasil. Então, sinceramente, eu não vou mentir. E agora eu quero, estou dando uma opinião pessoal, né? Eu sempre deixo muito claro aqui, quando a professora Andréia, olá, professora Andréia, sempre aqui, viu, galera, quando eu dou uma opinião pessoal, eu falo, olha, agora é minha opinião. Agora, quando são dados, quando é uma questão científica, eu sempre trago dados justamente para que a gente não fique achando que é no achismo. Não, a gente trabalha com a ciência, né? Mas agora que eu, enquanto uma opinião pessoal, às vezes eu não tenho coragem de discutir, de expor meu posicionamento político na rua ou em um bar que eu esteja com alguns amigos, ou quando eu estou, às vezes, talvez no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, no supermercado, porque, gente, as pessoas elas não estão tendo mais, não têm sabedoria, não têm educação política, gente, para poder conversar com quem discorda de você. Então, o Carlos, a Érica, o Kemuel, é isso? A Patrícia, a Priscila, o Emerson, o Manuel, o Gregório, coloca aí no nosso bate-papo se vocês concordam comigo, gente, porque, sinceramente, tem ficado bem tenso, não é isso? Eu fico sempre assim, não, beleza, se a pessoa ela quer falar sobre o posicionamento dela, tá tudo bem, eu não vou me expor, né? Isso, gente, ontem mesmo, né, para vocês verem, agora que vocês falaram nisso, ontem eu estava no hospital veterinário com meu gato, né, que infelizmente aí quebrou a patinha, vai fazer uma cirurgia, e a gente estava no hospital ontem com ele, e aí duas mulheres, né, começaram a falar sobre política, e elas meio que começaram, elas eram elas acreditavam na mesma pessoa, né, defendiam as mesmas ideias, mas elas também estavam entrando um pouco em divergência, né? E aí uma delas sempre ficava assim perguntando para as pessoas que estavam em volta em quem que elas iam votar. E eu fiquei, gente, se ela tá brigando, discutindo com uma pessoa que acredita nos mesmos posicionamentos políticos que ela, imagina se eu vou dar minha opinião, eu que penso completamente diferente dessa pessoa, eu não vou, porque não é importante para mim entrar em uma discussão, eu não quero fazê-la mudar de ideia, ou então até gostaria, né, de colocar uma opinião diferente da dela, mas ela não estava disposta a ouvir, a refletir, porque até a pessoa que concordava com ela estava discutindo, né?
Então eu fiquei, olha, não vai fazer diferença. Para que eu vou entrar em uma discussão que a outra pessoa ela não está disposta a me ouvir, ela não está disposta a fazer, a levantar uma discussão, uma reflexão, a ter um pensamento crítico. Então não adianta, gente. E isso é muito complicado, né? Então parece que se eu começar uma discussão com a Priscila, a única coisa que eu vou querer aqui com a Priscila de Paislandi é mudar a opinião dela. E eu não quero mudar a opinião dela. Do mesmo jeito que a Priscila, se ela vier discutir comigo, ela vai querer mudar a minha opinião, né? Ela vai querer provar que o ponto de vista dela que é o certo. E aí, quem é que está certo? Existe isso de certo ou de errado? Né? Olha as nossas discussões sobre moral. Existe isso? Uma pessoa está completamente certa e a outra está completamente errada? Gente, então, tem discussões que, de fato, elas não vão fazer diferenças, né? Não vai fazer diferença na minha vida, não vai fazer diferença na sua, porque para ter uma relação interpessoal social, para ter uma conversa, um diálogo de fato, as duas pessoas precisam falar. As duas pessoas precisam expor sua opinião. E geralmente uma discussão, em uma briga assim, né, em que as pessoas estão emocionadas, só uma fala. Então a gente também precisa ter sabedoria para saber em que discussão é que você vai entrar, né? Então, essa aí é uma dica que eu dou também aqui, né? Para vocês e para mim também, né? Então, gente, quando a gente pensa que em uma empresa multicultural, é a ideia de que seja uma empresa que ela valorize a diversidade, que ela valorize as manifestações culturais que estão presentes na sociedade e também dentro daquela empresa, né? Por que culturais? Gente, porque aqui cada um vai ter uma cultura, né, gente? Olha, cada pessoa aqui, a gente mora no mesmo estado, não é isso? Que é o Piauí. Beleza, aqui você que está assistindo essa aula agora, se você tiver nascido na América do Sul, no Brasil, no Piauí, em Paislandim, mas eu nasci aqui no Piauí também, mas eu posso ter uma opinião diferente da sua, porque talvez eu vá ser influenciada pela educação que eu recebi dos meus pais, eu vou ser influenciada pela educação que eu recebi na escola, pelos meus professores, pela minha condição econômica, pela minha cor, pelo meu gênero, pela minha orientação sexual, tudo isso vai influenciar em quem eu sou. Da mesma forma que o Carlos e a Érica, eles estudam juntos na mesma escola, na mesma cidade, no mesmo estado, e mesmo assim o Carlos e a Érica, eles vão pensar diferente porque eles são pessoas diferentes e existem histórias de vida diferentes. É do mesmo jeito dentro de uma empresa. É um universo, gente, dentro de uma empresa, né? Porque, de fato, existem pessoas com histórias de vida diferentes, né? E para a gente conseguir viver dentro de uma empresa que ela valorize o outro, ela deve ser baseada na ética e um multiculturalismo. E aí, para que, como a gente vive dentro de uma sociedade, muitas pessoas elas ainda não estão ligadas nisso, infelizmente, né? Então, o Brasil, gente, é um país muito desigual, muito preconceituoso, muito racista, com muitos casos de homofobia, de capacitismo, de intolerância religiosa, de racismo. Então, você que vai ser o RH de uma empresa, você precisa ser uma pessoa de mente aberta, né? A gente falou sobre isso. Você precisa ser uma pessoa que você esteja trabalhando consigo mesma para que você seja uma pessoa que você respeite o outro, independentemente de qualquer situação. Você é o RH de uma empresa. Você precisa trabalhar de uma forma que você tenha uma postura
que você seja humana e humano, né, gente? Como que tu vai fazer? Tu vai estar trabalhando com outras pessoas e tu não vai querer, tu não vai se importar com o que elas têm a compartilhar contigo, tu não vai querer saber sobre a opinião delas, sobre o olhar que elas têm, sobre... Tu podes também aprender, a gente aprende com as pessoas que são diferentes da gente também, não é isso? Então, para que tu consiga desenvolver um trabalho que ele tenha diversidade, que ele tenha uma valorização no multiculturalismo, é muito importante que você conheça as políticas de ação afirmativa e os direitos que estão relacionados, né, aos aspectos multiculturais e inclusivos, né? Então, esse conhecimento é necessário para a formação da cidadania, para a construção de uma sociedade que seja mais justa e que possa minimizar as diferenças, né? Aqui, a galera de Paislandim, professora Andréia, coloque aí no bate-papo se vocês estão assistindo aula aqui comigo, desde quando, por favor. Porque, olha só, aqui a gente já discutiu também, né, sobre... formação do que é cidadania, democracia, a gente já falou aqui sobre construção de uma sociedade mais justa, de ética empresarial também. Então, um dos pontos aqui, né, que a gente precisa compreender é qual é a minha participação dentro de uma sociedade mais justa, de que forma, né? Nós estávamos sem o kit, entendi, Paislandim. Então, é a primeira vez que vocês estão assistindo aula, né? Tá certo. Então, por isso, eu vou ficar aqui fazendo algumas revisões, viu? Para vocês que estão chegando aqui agora. Então, a gente já discutiu aqui sobre ética, né? Dentro do ambiente de trabalho, o código de ética da profissão de RH. Então, é aqui um dos pontos, né? Como que eu vou trabalhar, como que eu vou ser uma pessoa do RH dentro da minha empresa, em que eu discuto sobre ética, que é respeitar, que é ter empatia com os colaboradores dessa empresa, mas isso aí é só na teoria, porque na prática não existe, né? Que nem aquela ideia de que, tudo bem, então eu valorizo a diversidade, o multiculturalismo, mas dentro da minha empresa eu não tenho nenhum exemplo de uma empresa diversa de verdade, né? E aí eu lembro aqui que a gente discutiu uma vez, sabe aquela expressão pink money? Vocês estão ligados nessa expressão? Porque, por exemplo, todo mês, quando a gente chega em junho, que é um mês, né, da representatividade, da visibilidade LGBTQIA+, ou então quando chega no Dia das Mães, que tem a propaganda das mães, né, de duas mulheres que são mães, ou então chega agora em agosto no Dia dos Pais, aí dois pais, dois homens que são pais. Então tem toda uma publicidade das empresas, né, na televisão, por exemplo. Mas aí eu vejo na propaganda lá o casal branco, o casal indígena, amarelo, negro, né, diversidade de etnia, beleza. Mas eu chego na loja para poder comprar o produto e só tem pessoas brancas ali dentro. Então, essa marca, ela não está promovendo uma diversidade de fato. Ela está promovendo apenas uma diversidade e uma publicidade. Então, ela te convence de que ela tem, de fato, um discurso diverso, mas quando a gente chega na empresa, não existe diversidade nenhuma. Então, eu não estou transformando a sociedade que eu vivo, porque eu não estou impossibilitando a entrada no mundo do trabalho de outras pessoas, de outras etnias, né? Então, gente, é só no papel, é só ali a publicidade para eu ganhar dinheiro, porque no fato, na realidade, no cotidiano, isso não está acontecendo. Então, não tem como. Não dá para a gente ficar levantando discurso de diversidade, de multiculturalismo apenas na teoria, precisa ser na prática, né? Isso aí é a mesma ideia de que, por exemplo, eu sou professora e eu passo 2 horas aqui falando com vocês, né, com beneditinos, com Juazeiro, com Lagoa do Sítio,
com o Paz Landim falando em cidadania, falando em ética, em respeito, em empatia. E aí, quando eu saio daqui, eu ultrapasso o sinal vermelho, eu atropelo uma pessoa e eu vou embora, não presto socorro e sumo. Então, não adianta, gente, porque eu não sou uma pessoa ética. Ah, eu sou uma pessoa que eu não furo a fila do banco, mas eu sou uma pessoa que eu atropelo alguém e eu não presto socorro. Então, não existe ser meio ética, ser mais ou menos ética. Não existe, às vezes eu respeito o outro. Não, então eu não respeito de jeito nenhum, porque não existe isso. Ou você é uma pessoa ética, ou você não é. Então, professora, mas assim, é muito 8 ou 80, né, que a gente usa essa expressão. Mas a ideia, gente, é que tem situações, existem regras sociais que elas devem ser colocadas em prática para o bem de todas as pessoas que estão ocupando uma determinada sociedade. Por isso que existem regras e leis que eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso violentar uma pessoa, eu não posso agredir, eu não posso quebrar o patrimônio público, porque eu vivo em um coletivo, eu preciso respeitar o outro, eu preciso respeitar a sua história de vida, os seus marcadores sociais, como o seu sexo, seu gênero, a sua idade, a sua cor, o seu posicionamento político, eu preciso respeitar, porque senão a gente vira um caos, não é isso? Por que que existem as regras de trânsito? Existe a regra de trânsito porque, teoricamente, eu não posso ultrapassar o sinal vermelho porque eu posso matar uma pessoa, bater em um carro de alguém. Não posso, eu posso colocar a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. Existe uma regra que eu não posso consumir bebida alcoólica e depois pegar uma moto, um carro, porque eu posso, né, acabar ali o direito de ir e vir de uma outra pessoa, porque eu posso atropelá-la. Não é isso? Eu não posso ser uma pessoa que eu vou lá e eu roubo dinheiro de alguém, ou eu desvio dinheiro de uma verba pública. Então, gente, a ideia do multiculturalismo é a gente pensar em um coletivo. A gente não vive de uma forma individual. Por isso que muitas ações, muitas políticas públicas, elas são, a gente discute cada vez mais a importância disso para que a gente consiga viver em uma sociedade que as suas desigualdades sociais, elas possam diminuir. Então, por exemplo, a gente tem a lei das cotas raciais, a lei do racismo. Essas leis aqui é justamente pensar que existem pessoas na sociedade que, pelos seus marcadores sociais, elas não têm as mesmas oportunidades. Então, nós temos cotas raciais e sociais para entrar numa universidade pública ou em um concurso, né? Então, existe ali a ampla concorrência e existe a concorrência apenas para quem estudou a vida inteira na escola pública, apenas para quem é negro, apenas para quem é indígena, apenas para quem tenha alguma condição física ou intelectual. Né? E aí você pode dizer, professora, mas aí essas cotas, elas estão tirando a livre concorrência. E, gente, não estão. Né? Quando a gente tem um vestibular, uma universidade, ela já oferece as vagas todas muito bem definidas, né, gente? Então, isso aqui é muito importante para que a gente possa gerar uma mudança na universidade. Né, para que a gente possa ter mais pessoas negras, mais LGBTQIA+, para que a gente possa ter mais jovens que estudaram a vida toda em uma escola pública dentro de uma universidade, para que a gente tenha mais pessoas indígenas, para que a gente tenha mais autistas, mais cadeirantes, mais pessoas com síndrome de Down dentro de uma universidade. Isso é diversidade, de fato, né? Para que a gente tenha mais pessoas surdas, mais pessoas cegas dentro de uma universidade pública. Entender que a educação ela é para todos e essas políticas públicas elas são fundamentais para que isso possa ocorrer. Bom, a gente também viu aqui a lei do racismo,
que é uma lei que ela estabelece punições para crimes resultantes de discriminação relacionados à raça, à cor, à etnia, à religião. Então, professor, isso é importante dentro de uma empresa? É claro que é. Porque do mesmo jeito que dentro de uma mesma empresa pode ter várias pessoas com posicionamentos políticos diferentes, também é dentro de uma empresa pode existir várias manifestações religiosas diferentes, gente. Né? A religião, ela também faz parte de uma pessoa. E se for uma pessoa ateia, sem religião nenhuma, beleza também. E aí, se for uma pessoa com uma religião de matriz africana, a gente sabe que as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé no Brasil, sofrem muita intolerância religiosa, muita mesmo, né? Então, se tu tiver uma pessoa que trabalha dentro da tua empresa, que é de uma religião de matriz africana, como é que tu vai fazer? Tu vai respeitar? Tu vai entender? Né? Eu sei que na Igreja Católica, por exemplo, acho que é no mês de maio, né? Que algumas pessoas se vestem de azul e de branco, porque muitas fazem promessa para Nossa Senhora. Eu acho que é algo assim. E, por exemplo, algumas pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, eu não sei dizer, na sexta-feira, geralmente, algumas pessoas se vestem de branco, né? Eu tenho uma amiga e ela é de matriz africana e ali nos princípios dela, na sexta-feira ela se veste de branco. E aí, né, você saberia respeitar isso dentro da sua empresa? Ou você seria a pessoa que proibiria? Ou você seria a pessoa que faria comentários, né, que realmente valorizam ali a intolerância religiosa? Não tem como, gente. Não tem como a gente conseguir trabalhar e conviver, de fato, viver dentro de um ambiente saudável se eu não respeito as pessoas que são diferentes de mim, né? Não dá. Então, é um ponto para a gente poder refletir. Isso aqui também é um ponto muito importante aí dentro da tua empresa. Bom, passando aqui, cadê? Pronto. Outro ponto também, a lei contra a homofobia. A homofobia é crime no Brasil desde 2019. É algo também que a gente precisa pensar. Sempre quando a gente fala que nós já tivemos uma aula somente sobre clima organizacional, a ideia de qual é a minha percepção dentro do lugar em que eu trabalho. Será que eu me sinto bem? Será que eu me sinto à vontade para ser quem eu sou? Será que eu me sinto à vontade para falar lá com o RH, caso eu sofra uma situação de preconceito, de segregação, de homofobia? Será que o RH, a pessoa que está no RH, ela vai saber me ouvir? Porque você precisa ser uma pessoa que não dá para tu julgar, né? Não dá para tu chegar lá, eu chego lá no Gregório, o Gregório, ele é o RH, eu digo, olha, Gregório, é que eu passei uma situação aqui de homofobia, eu quero saber qual vai ser aí a sua tomada de decisão. O que você vai fazer? Você vai chamar o funcionário para conversar? Você vai seguir o código de ética? Vai demitir? Vai dar uma segunda chance? O que você vai fazer? Porque, gente, você espera que você, enquanto RH dessa empresa, você consiga tomar uma atitude, justamente organizar, estabelecer ali regras para que a convivência entre as pessoas dentro do ambiente de trabalho, ela possa ser saudável. Tá certo? Vocês estão entendendo? Coloque aqui no nosso bate-papo, por favor. Bom, isso aqui, gente, é justamente a ideia de igualdade, de equidade, né? Então, a ética corporativa, ela deve ser construída segundo o multiculturalismo. Então, para que eu consiga, de fato, estabelecer a ética dentro de uma empresa, eu preciso respeitar o multiculturalismo. E o multiculturalismo é respeitar as pessoas, independentemente do seu gênero, do seu sexo, da sua idade, da sua condição econômica, do seu posicionamento político, tudo isso a gente precisa levar em consideração.
O nome dessa disciplina é Ética e Relações Interpessoais Sociais, né? Então, para que tenha ética dentro da empresa que eu trabalho, eu também preciso respeitar. E aí sim, quando eu respeito, automaticamente eu estou praticando a ética dentro desse ambiente de trabalho, né? Então, as duas coisas aqui, elas estão relacionadas. Elas não estão desligadas entre si. Ética e multiculturalismo, tudo está relacionado, entendeu? Olha aí, o pessoal, a professora Leidiane diz que tá tudo tranquilo, tá todo mundo entendendo. Beleza, professora. Bom, então para que a gente consiga estabelecer existem algumas ações necessárias para a gente estabelecer a ética e o multiculturalismo dentro de uma empresa, tá certo? Então vamos ver aqui, olha, as empresas, elas devem ter políticas corporativas para minimizar segregações culturais ou étnico-raciais. Então, primeiro, prever políticas em seus códigos de conduta. Olha, gente, para quem está assistindo a aula pela primeira vez, é só acessar o site do Canal Educação. Lá no site do Canal Educação você consegue ver todos os slides, todos os vídeos das aulas anteriores, tá bom? Então, é bem interessante que você entre lá, que você faça aí uma revisão, porque foram inúmeros conteúdos que nós já discutimos aqui. Então, olha, o segundo ponto é elaborar políticas para o crescimento dos diversos profissionais, não apenas, né, em relação ao seu posicionamento profissional, mais acesso ao conhecimento e possibilidades de desenvolvimento, né? Então, beleza, para a gente pensar em uma empresa que ela valorize a ética, que ela valorize o multiculturalismo, devem ter políticas que são voltadas para minimizar essas diferenças sociais. Esse é um outro ponto muito importante que nós já discutimos aqui durante as nossas aulas, que quando a gente fala em um multiculturalismo, a gente também está falando na ideia de que, como uma empresa, para ela ser ética, ela precisa ter algumas estratégias, né? Então, tem um código de conduta. Quem escreve um código de conduta dentro de uma empresa, um código de ética, também é o RH. Justamente porque, imagina, ó, Paislandim, vocês aqui estão estudando para, né, a profissão de RH, beleza. Mas aí com RH, tu pode trabalhar em uma escola, em uma loja, em um hospital, em uma clínica. Então, são muitos ambientes diferentes, mas uma coisa você precisa ter como certa, é dentro de um ambiente assim, sempre você vai ter que trabalhar na ética. Por isso que é muito importante que tenha um código de conduta dentro da empresa. Porque, por exemplo, dentro de um hospital, trabalha enfermeiro, médica, anestesista, segurança, maqueiro, cozinheira, nutricionista, motorista né, da ambulância. Então, são muitas profissões diferentes. Então, tu precisa, cada profissão dessa, ela tem um código de ética da profissão. Beleza, mas você, enquanto RH, também precisa reorganizar, reunir isso justamente dentro, né, de um código de ética, um código de conduta próprio dessa empresa. Porque aí sim, dessa forma, tu vai, né, estabelecer a ética ali dentro, tá bom? Olha aí as ações necessárias. Agora eu vou deixar aí na tela 3 minutinhos para que você possa ler essas ações necessárias. E aí coloca aí para mim no bate-papo qual delas tu poderia possivelmente julgar a mais adequada. Ou tu acha que não, que isso não existe? Né? Eu vou deixar 3 minutos para que tu possa ler e aí coloca aí no nosso bate-papo. Isnamba, 3 minutos, por favor.
Ok, voltamos. Então, olha aqui, ações necessárias para que a gente possa estabelecer a ética dentro da empresa que a gente trabalha, né? Então, a gente viu aqui a primeira foi prever políticas em seus códigos de conduta. Nós já falamos aqui como o código de conduta dentro de uma organização é fundamental, porque não é para ditar a forma como você deve agir, mas é para ser um guia, gente, de bom senso, né? Precisa estar ali estabelecido justamente as regras de um bom convívio, de respeito com o outro. Também é o terceiro ponto, gerenciar e acompanhar as políticas internas. Conhecer o código de ética. O código de ética de uma empresa não é para ele ficar guardado dentro de uma gaveta, não. É para ele fazer parte do cotidiano dos colaboradores. É conhecer a legislação trabalhista. Aqui entra muito o RH, precisa conhecer a legislação trabalhista e você, como funcionário colaborador, também precisa conhecer os seus direitos, né? O quinto, elaborar e implementar projetos sociais inclusivos. Nós vimos aqui que existe a responsabilidade social, porque toda empresa ela gera um impacto dentro da sociedade. Então, que a gente possa gerar um impacto positivo. Muitas empresas têm projetos sociais justamente para poder fazer uma transformação na sociedade. Nós tivemos uma aula aqui só sobre responsabilidade social. Quinto, elaborar e implementar, foi o que eu falei, né? Projetos sociais. Sexto, divulgar em seus relatórios e demonstrativos dados relacionados à inclusão social. Quantas pessoas negras existem na sua empresa que você administra? Existem pessoas com alguma condição especial, uma pessoa surda, uma cadeirante, uma cega, né? Uma pessoa com espectro autista. Uma pessoa. Então, é fundamental. Alguém com alguma doença crônica, né? Não, não é esse o termo correto. Eu vou lembrar aqui. Tem alguma questão assim. Então, de fato, tu poder possibilitar trabalho, geração de renda para outras pessoas, né, gente? Então, olha aqui os benefícios, né, de uma empresa que ela valoriza o multiculturalismo. Eu estou vendo aqui que a nossa aula ela está chegando ao fim, então eu vou deixar aqui os benefícios de uma empresa que defende o multiculturalismo. Eu vou discutir na próxima aula, tá certo? Então, coloca aí, Paislandinho, se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando. A gente vai agora para o nosso intervalo, né? E agora, mas aí a gente volta 16h20 para que a gente possa dar continuidade à nossa discussão, tá? A gente ainda vai discutir aqui sobre identidade social, identidade pessoal e por que isso é importante nas nossas relações com as outras pessoas que estão à nossa volta. Beleza? Então, sou a professora Kelly Campelo, nós iremos agora para o nosso intervalo e daqui a 20 minutinhos nós estamos de volta.